Bom, Reinaldo, hoje é dia 11 de junho de 2025 e nós estamos na sede da Academia Pernambucana de Letras. Você podia falar um pouco sobre a história dessa casa? Bom, essa casa foi o seguinte: quando por volta de 1870, por aí, 71, o barão, futuro barão João José de Rodrigues Mendes, que era um português que chegou aqui sem nenhum recurso, era aliás filho de pai desconhecido, e ele veio para cá, aí casou com um senhor uma senhora que era filha de um comerciante, vamos dizer, daquele pessoal que arma o vapor, o navio. Vende charque, vende tudo que o navio precisa para poder atravessar o oceano. Aí casou, morava na Rua de São Jorge. E ele viveu na Rua de São Jorge até vir-se embora para aqui. Quando comprou, a um ramo da família Murim, comprou a casa. Quando foi por volta, acho de 1870 e pouquinho, tem a placa ali na frente, na fachada da casa tem. Ele reformou, ele fez, era uma casa térrea de 2 águas. Ele aí fez uma reforma, fez o sótão e fez aquele pórtico em 3 arcos, que era, aliás, típico do neoclássico. Influência, talvez, quem sabe, da missão francesa que veio na época de Vautier para cá. Millet, teve outro também, Fragoso, uma coisa assim. Foram 4 ou 5 franceses que vieram para cá na época. O mais famoso foi Louis Léger Vautier, do Santa Isabel. Mas enfim, e aí o Barão Mendes construiu, reformou essa casa, fez a maravilha, chamou isso já em 1885, porque como Dona Eugênia, uma vez eu conversando, uma das netas dele, filha do Dr. Malaquias, disse a mim que ela tinha 5 anos quando Vautier estava aqui pintando, e que um dia ela perguntou a Vautier por que ele tomava tanta cerveja. Ele aí disse, não, pegou o pincel, botou de cabeça para baixo, aí mexeu a cerveja e disse, é para eu tomar essa cerveja. Era assim, porque ele era alcoólatra, e exatamente por ser alcoólatra que foi para Fernando de Noronha, chegou lá, teve aquela, vamos dizer, acesso que Van Gogh teve de ver tudo amarelo demais, a série dos Tournesol, aquele flor. Então ele pintou, era tudo assim meio lilás o que ele tinha. Há um pôr de sol enorme que hoje está com Joaquim de Arruda Falcão, porque era de Benício Dias, e Benício vendeu ao pai de Joaquim, e está no Rio de Janeiro, na casa dele. É um enorme, um laçaí mais ou menos tamanho dessa mesa, com um pôr de sol aparecendo no Morro do Pico, e o pôr do sol, aquilo intenso, aquele lilás, entendeu? O vermelho lilás, típico da pessoa que está em surto. Ele devia estar no surto. E lá, essa que é a história, eu estou saindo um pouco da história da casa. Lá ele o Laçaí, chegou a tomar álcool, não tinha cachaça, aí chegou a tomar álcool, aí pronto, doidou, voltou para cá, viveu até, eu acho que é 1904 que ele morreu, mas pintou muita coisa, muita família importante aqui do Recife, tinha telas dele. Uma, ele pintou aqui e estava, pelo menos até uns 10 anos atrás, estava na família de Marcelo e Hilda Carneiro Leão, era Finfa. Finfa era mordoma quem tomava conta dessa casa, no tempo do Barão. Então Finfa com uma bandeja assim e uma bachela de prata assim. Não. Esse quadro é um dos poucos retratos dele que eu conheço. Conheço também do Comendador Leal e a esposa, que são os 3 avós de minha mulher. Esse está com a família ainda. E tem alguns, tem uma tia bisavó de Rafael, lá do Instituto, que também tem um retrato da velha.
pintada por ele. Ele fez muito pouco retrato, era mais paisagista. Agora, é aquela paisagem que não tem o brilho, não tem a intensidade do colorido que mais tarde Tele Júnior deu, entendeu? O céu dele é um céu europeu, aquele sol fraquinho, aquela coisa. Bom, mas ele aí foi quem pintou essas cenas que tem aí dentro da casa. Ele pintou, a única que ele fez da imaginação dele foi com frutas daqui do próprio sítio, aqui da casa, e flores também do próprio jardim da casa. Ele fez os 2 últimos painéis que estão lá na sala hoje de reunião. Era a antiga sala de jantar. São os 2 últimos próximos da porta de saída. Bom, e o resto é de gravura da época, a deusa grega acendendo fogo, a outra já nem me lembro. E como tinha o barão Rodrigues Mendes fez a fortuna dele com o comércio do bacalhau, tinha os ursos e a pesca do bacalhau também, do lado do outro, ali os 2 maiores. Bom, enfim, ele tinha, era interessante que ele tinha um sarau acho que toda semana, porque as netas ficaram mocinhas, ele tinha que receber, principalmente depois que elas voltaram da Europa. E aí tinha aquele salão lá na frente grande, e ali que tinha um piano, eu alcancei aí desse piano, ficou até para uma das bisnetas, trineta, Magnólia. E ele dava festa. Aí tinha a sala do meio, era a sala chamada das senhoras, e tinha a sala, cada esquina, que é a sala de fumo, onde que aquela época, e você menino ainda viu muito disso, chegava nas festas, eram as mulheres para um lado, usando para o outro, era assim. E aí tinha a sala de fumo, que a turma ia fumar cigarro, charuto, essa coisa. Enfim, ele mandou Malaquias, era o genro dele, o genro querido dele. Malaquias, ele teve 2 filhos homens, mas morreram rapazes. Um morreu com 14 anos, o outro parece com 16. E eu sei que ficaram as moças. Uma não casou e as outras eram Dona Eugênia, que foi nora do Barão de Casaforte, daquela casa do Colégio das Damas. Dona Eugênia, Dona Elvira, a mais velha, que era também nora do Barão de Casaforte, foi quem continuou a morar aqui. Elvira morreu aqui. Aliás, para você imaginar quanto tempo essa família ficou dona dessa casa, morreram nesta casa 32 pessoas. A família deles era assim. Bom, e aí Malaquias mandou, era o genro querido, era maçom, foi deputado aqui, mas imagine a mentalidade que quando a primeira pernambucana, Dona Amélia Cavalcante, quis ir para Nova York estudar medicina, ele revoltou-se, ela lhe pediu subsídio da Assembleia Provincial. Ele aí disse que mulher tinha que estar patrulhando fogão e não estudando medicina. A mentalidade era essa. Mas enfim, mandou as filhas para a Europa, só para imaginar. Quem passou menos tempo foi Dona Elvira, que era a mais velha. Passou uns 4 a 5 anos. Aí Dona Eugênia passou 8. E a pobrezinha da Luísa, que casou depois com um primo, foi, aliás, responsável por essa casa C da academia. Dona Luísa passou 12 anos na Inglaterra. Bom, voltaram as bonequinhas, quer dizer, não voltaram, não eram pessoas com a vida prática, que, digamos, seria hoje uma bacharela em direito, ou administradora de empresa, nada, ou mesmo médica, nada disso. Era apenas donas de casa, de alto padrão, falavam. Dona Eugênia conversava comigo demais, conversava em francês aqui, ela já velha, morreu em 67, eu acho que tinha 87 anos ela tinha, que ela nasceu em 1880. Alemão, aí tinha muito livro em alemão, em inglês, era assim, porque elas passaram uma temporada na Inglaterra e outra temporada na Alemanha. O Malaquias não queria,
vamos dizer, o socialismo, o liberalismo, não é socialismo, o liberalismo francês, ele corria léguas. Aí pronto, elas estudaram tanto na Alemanha como na Inglaterra. E o barão era viúvo, aliás, só trouxe Malaquias para essa casa quando ficou viúvo. Dona Eugênia, que era a mulher dele, morreu. Aí ele veio para cá, mandou construir. Tinha já a torre com a caixa d'água, já existia. Ele mandou fechar e fez uma sala e um quarto. Na sala era pintado, eu cheguei a ver, mas já muito borrada, muito estragada. Era pintada uma cena da pesca do bacalhau. Tinha na sala. Era a biblioteca dele. E no outro era o quarto dele. Bom, ele aí ficou morando lá, chamou o doutor Malaquias para morar nesta casa. Agora, para isso, construiu, por cima essa cauda, vamos dizer, que a casa tem, ele construiu 6 quartos e lá no final, quando quebrava assim, tinha um banheiro. Dava exatamente aqui para o nascente. Tinha um banheiro. Infelizmente, doutor, para poder fazer isso, ali na cumieira, teve que fazer um pouquinho, aparecia um pouco do telhado dessa parte de cá. Aí foram mostrar como na gravura de Cowles, que é de 1878, F.H. Cowles, aí e o desenho, se não é de Chalapres, o desenho, tem a residência do comerciante João José de Rodrigues Mendes. Aí doutor Ayrton Carvalho, que tudo doutor Ayrton era mania, era derrubar. Derruba, não tinha dinheiro, aí derruba porque não precisa gastar dinheiro para restaurar. Aí doutor Rodrigo de Melo Franco, que era o diretor eterno do IFAM no Brasil, veio cá, quando viu a gravura de calça, Ayrton, pode derrubar. Aí derrubaram a puxada. É uma das coisas, como é que a pessoa destrói espaço, destruiu o espaço. Você imagine toda essa parte comprida aí que você está vendo essa parte ali, tudo aquilo ali eram quartos em cima. Tinha um corredor do lado do poente, quer dizer, do lado de cá, que era o lado do poente, e o resto era porta de quarto. Agora, a maneira antiga tinha uma porta dando para o corredor, uma para um quarto, outra para o outro, era tudo assim. Agora, em cima de todas elas tinha uma grade para haver circulação, a grade de ferro, e no centro um holograma RM, Rodrigues Mendes. O que fizeram dessas grades? Não tem uma para remédio aqui, entendeu? Desaparece tudo. Infelizmente, aí a casa tinha, quando eu conheci, dizia Carlinhos, que nasceu e criou-se aqui, era filho de Dona Geninha, foi outra que nasceu e viveu aqui. Aliás, Dona Geninha, quando casou, que o marido era do pessoal da usina Mercedes, ele era neto do ministro André Cavalcante, do Supremo Tribunal Federal. E, aliás, contava uma anedota que o ministro André já estava muito velho, cochilava nas decisões. Aí, quando terminava, o ministro acordava o velho, ele aí era assim. Bom, e seu André casou com Dona Geninha e foram morar. O pai, que era o filho mais velho, seu Antoninho, do Barão de Casaforte, deu aquela casa aqui na esquina da Malaquias, Rosa e Silva com Malaquias, hoje é uma pousada. Aí deu para eles morarem. Depois, com a medida que o povo foi morrendo, Dona Geninha veio morar nessa casa. Pronto. Morou aqui quando ela já estava. A casa está muito estragada já, e foi quando o pessoal diz assim, foi Paulo Guerra. Não era. Dona Eugênia não. Dona Luizinha, que era a caçula de Malaquias, Dona Luizinha estava na Inglaterra, nesses 12 anos que ela passou, tinha um primo legítimo, sobrinho de Malaquias, Estevão Borges de Leal Castelo Branco. E doutor Estevão estudava com ela lá e casou com ela. Doutor Estevão não era nada mais nada menos do que avô, ou tio mesmo, de Castelo Branco, o Marechal. Aí, na época, Dona Luizinha falou com o Castelo, que era primo dela e sobrinho do marido,
para o caso dessa casa. Aí foi quando Castelo mandou que vamos dizer, como é que eu digo, Caixa Econômica Federal fornecesse o dinheiro para poder se adquirir a casa. Aí foi quando ela foi desapropriada a casa. E levou tempo restaurando, né? Foi um trabalho insano. Enfim, graças a dona Luizinha e os parentescos também. Sorte, senão essa casa tinha caído. Aliás, ela sempre dizia, isso eu ouvi ela dizer, que essa casa só estava de pé graças à vacaria. Que dona Geninha, para poder ter dinheiro aqui, dona Geninha começou a criar gado de raça aqui com leite, para fornecer leite. Então era uma vacaria que tinha aqui enorme. Imagina que o terreno, todo esse terreno da ABB aqui atrás era o sítio da casa, era enorme. Eu imagino também que se a casa lá da Rosa e Silva, que é a hoje pousada, pertencia ao sítio daqui também, era um mundo de terra que tinha sido adquirida aos Amorim pelo Rodrigues Mendes, entendeu? Aí pronto. Ele morre em 1893, por aí, 94. Pouco antes, ele arrumou o título de barão, porque ele era aquela história, provedor da Santa Casa, provedor do Hospital Português, construiu isso, construiu aquilo. Tem até um retrato dele no Hospital Português. E aí ele ganhou essas coisas todas, né? Tornou-se o barão. Tornou-se o barão. Aí a turma diz assim, comprou o título. É uma maneira indireta de comprar. Indireta. Porque ele ao dar essas obras que ele fez no Português e na Santa Casa, ele estava comprando o título dele. Pronto. Não deixava de ter seu mérito. Né? Mérito, é isso que eu digo. Não deixa de ter o mérito. Agora, como é que foi a história da passagem do imóvel da casa para a Academia Pernambucana de Letras? Como é que foi isso? Mas é essa mesmo que eu disse, porque Dona Luizinha... Não, diga assim, a parte legal. Sim. Dona Luizinha era tia afim de Castelo Branco, sim. o Marechal Castelo Branco, entendeu? Então, quando eu não sei se ela era tia direto ou era tia-avó. Então, quando a Caixa Econômica financiou a restauração da casa, já era com o objetivo de passar para a Academia? Não, a compra. A Caixa Econômica facilitou a compra. A restauração é outra coisa. Da Academia? Do prédio, foi. Entendi. Quer dizer, quem comprou o prédio da Caixa através do financiamento da Caixa foi a própria Academia. A Academia Pernambucana, foi. Ok. Vamos tentando. Castelo, o Marechal e presidente, o primeiro presidente da ditadura, Castelo foi quem facilitou através da Caixa Econômica. Ok.